O que faz com que a social-democracia consiga se consolidar no PT, por exemplo? Uma das coisas que é importante a gente notar é que a social-democracia teve dificuldades de fincar raízes no Brasil. E a razão é bem simples. O Brasil se industrializa bastante tarde, a gente tem picos de industrialização, né? Mas depois, no final da década de 70, é quando a gente tem uma formação de uma classe operária bastante robusta. A massa de trabalhadores mobilizada pelo movimento grevista é tão grande que não há possibilidade de reuni-la dentro... Uma das coisas que é fundamental pra gente entender por que o PT se forma no momento que ele se formou, é a gente entender que o sindicalismo estava mudando no Brasil. Então o que acontece? No final da década de 70, a ditadura começa a enfrentar uma crise econômica gigantesca. Por duas razões. A primeira é porque o arroxo salarial era uma das políticas principais da ditadura. Só que quando a gente tem 10 anos de arroxo salarial, junto com uma inflação galopante da época e a crise do petróleo que agravou isso mais ainda, não tem como a classe trabalhadora não se organizar e voltar a ter as suas greves, as suas manifestações e tal. Foi exatamente isso que aconteceu. Em 78, a gente tem greves espontâneas no ABC, nas montadoras do ABC. E o próprio Lula diz, eu não consigo lembrar um mês de 78 que não tinha greve. O ano inteiro foi um ano de greves. Em 79, de novo tem greves, mas dessa vez muito mais organizadas. E aí, entre essas greves, o PT começa a ser concebido. Um partido dos trabalhadores começa a ser concebido. Só que ele já é concebido na sua gênese como um partido que visava, entre aspas, colocar trabalhadores no Congresso. São palavras do Lula. Então você vê, antes dele ser fundado, ele já tinha como prioridade a disputa das eleições. O que acontece? A gente tem as famosas eleições de 89. E em 89 as coisas mudam bastante. O giro à direita que o PT dá nessa época, e assim, eu tô falando de giro à direita, mais à direita, porque pra nós, eles já são posicionados à direita por não defenderem uma revolução. Eles defendem a manutenção da ordem burguesa, a gestão do capitalismo, a disputa parlamentar, nessa ideia de isonomia, e depois que o regime militar cair, a gente vai ter isonomia perante as leis, a gente consegue disputar, né? Em 89, o Lula disputa, e ele surpreende todo mundo. Quando o Collor vira esse fenômeno inesperado, que ele vinha de família já de políticos de muito tempo, ele se mostra o único capaz de derrotar um candidato extremamente popular que era o Lula. O Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado para deter Lula e eleger Collor. Só que qual que é a avaliação que o PT faz? E isso aqui é arquetipicamente social-democrata. Eles pensam que eles não foram abertos o suficiente, a ponto de mobilizar bases o suficiente para se eleger. Então o que o partido faz? Cada eleição que o Lula perde, eles avaliam como a gente abriu pouco, tem que abrir mais. Imagina que no lugar de não abrir o suficiente, fosse a gente tem que mobilizar mais as nossas bases para disputar a consciência das pessoas. Você viu como as coisas se repetem? É sempre a mesma coisa, sabe? E isso é por circunstância. O capitalismo vai conformando, vai espremendo, digamos assim, as políticas dos partidos até elas andarem sobre os mesmos trilhos. Ele foi sendo espremido, digamos assim, o partido foi sendo espremido para adotar essas políticas por conta do parlamentarismo burguês ser o balcão de negócios da burguesia, como sempre.